Olivia, conta pra gente, qual que é a sua profissão? Você é formada em quê? Eu sou formada em pedagogia, né? Foi minha primeira formação. Depois disso, eu fui me especializando, né, na educação especial inclusiva, especializei em artes também, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Vim com a questão da aba. Aí depois, quando eu fui para esse lado, que eu fui te conhecer, porque eu senti Entendi. essa necessidade, né? Porque minha família, eu sou autista, minha família tem um grande percentual de pessoas com autismo, e foi através do meu irmão que eu sempre notei um diferencial nele, né? Durante as crianças, percurso no neurodesenvolvimento dele, que eu vi que tinha alguns atrasos. E aí a psiquiatra me chamou, né? Especialista, falou assim: ó, você tá com mais evidência que ele, que tá com o pé lá dentro do espectro. Então, aí ela me chamou para uma consulta e depois disso ela foi e me deu o diagnóstico, né? Minha família são quase todos membros autistas, né, dentro do espectro. E eu encontrei você através disso, né, essa necessidade que eu vi de ter essa questão mesmo do dia a dia e ter esse concreto, né? Dessa questão de desenvolvimento infantil, porque a gente vê muito teoria demais nesses cursos, principalmente muitos cursos que eu fiz, né? Vi muita teoria, e essa questão da prática eu vejo que peca muito na prática, né? E eu gostei muito também, porque eu vi que a formação meio parecida como pedagogia, né? Tudo, eu vi que o pessoal tem um certo preconceito, né? Aí, a primeira coisa que eles perguntam aí não é psicóloga, Você não é não, psicóloga? não, né? Aí ainda descobrem, né, mas minha psicóloga e autista ainda, né? O que é isso? Que coisa é essa louca, né? Então, assim, eu senti essa necessidade. A minha área, né? Eu sou professora até hoje, amo, né? Sou do Pod Disso, que eu fico brincando com os meninos, né? Sou aquela que pega mesmo, né? Tem alunos na rede pública e trabalho também em clínica, né? Com pessoas com deficiência, principalmente crianças com autismo, né? E adolescentes com autismo. E na escola você trabalha com crianças de qual idade? 6 anos. 6 anos, então, primeiro ano. É, é, aqui seria o segundo período. Tem Tá, meninos de 6, 5 anos, tá? entendi. Então seria ainda o último ano da educação infantil. Isso mesmo. Último ano de educação Entendi. infantil. E você tá dentro do ambiente de escola já há bastante tempo. Sim, eu comecei primeiro como AT. Eu trabalhei mais de 10 anos como AT, né? E depois disso, eu interagi entre AT e professora, né, de apoio. Eu Uhum. passei por esse processo, AT e professor de apoio. Até depois fui passar de regência mesmo, professor regente, né? Agora trabalho em clínica, principalmente as crianças com deficiências, atraso aí muito grande aí, né? Superdotação, altas habilidades também. Eu pego aquele público que geralmente é aquelas que ninguém quer. Geralmente que ninguém quer, pensando, não, é muito difícil, né? Geralmente é o help, né? Que eu falo brincando com os meninos, né? Quando o pai help, me ajuda, sou eu aqui na cidade. Qual que é a sua cidade? Sete Lagoas, em Minas Gerais, próximo de Belo Horizonte. Uhum, sei. E quando você falou que você fazia trabalho de AT na escola e professora de apoio, o que exatamente você fazia? Quais eram as atividades? Aí se chamava AT mesmo? Eu trabalhei com AT em casas, né? Que Ah, são o tá. público de autismo era mais severo, e Tá. depois eu ia para a escola para dar continuidade com esse processo, com esse trabalho de AT. Era AT mesmo, né? Dentro da ABA mesmo, naquele atendimento terapêutico, de intensificar as outras terapias dos outros profissionais, fonoaudiólogo, né? Ali, algum profissional dentro da área da ABA, terapeuta ocupacional, né? Porque eu me especializei também na educação física, né? Esporte das para pessoas com deficiência, que eu vi a necessidade que muitos alunos meus aprendiam somente com o movimento. Uhum. Então, eu fui prestar justamente por isso, para mim dar uma base boa, para mim ensinar através do movimento. Porque eu tive muita dificuldade na minha infância também com a questão de movimento, de andar, eu mais caí que andava, né? Minha mãe brincava Uhum. assim, tem condição de andar, roupa, os meninos ficou só rombo na bunda, que eu mais caí do que andava. Então, eu senti muita dificuldade. Aula de Nossa, educação assim, física, tinha dificuldade de andar de bicicleta.
terrível. Eu li com 3 anos de idade, sem ninguém me ajudar, e andar era difícil para mim, né? Foi uma coisa assim, super difícil. Educação física, principalmente a socialização, tudo, né? Porque acaba que gera em torno disso, que era uma coisa, muito dificuldade para mim, né? Principalmente de estar relacionando com o outro, que tinha muitas crianças, né? Tinha muito barulho também. Te Acaba que é incomodava? demais, tanto que eu tive muito problema nessa área sensorial por causa disso, que era muito excesso, né? A televisão estava no volume 2, eu estava escutando. Então, assim, Uhum. eu tive problema assim, de comorbidade por causa de sons, cheiros, na iluminação. Eu comecei a ter um processo assim, de ter muita convulsão, mesmo tomando anticonvulsivantes. Então, eu tive um tratamento, a terapia, né, em si, depois veio para mim correta, né? O diagnóstico é muito difícil, né? Para a Sim. gente, ainda mais na minha época, na minha idade, então não tinha essa informação que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, eu sofri muito. Por isso que eu falo Uhum. que é muito difícil, né? A gente tem esse diagnóstico hoje em dia está mais fácil, mas seja difícil, está mais fácil. Eu passei por muita dificuldade, principalmente na área da saúde. Eu não tinha qualidade de vida. Por isso eu acho muito importante esse processo, né? Tanto que faz 7 anos que eu faço esse trabalho voluntário de ajudar famílias que não têm condição financeira de estar nesse processo, de ter um AT, de ter essa orientação. E, nossa, fiquei muito curiosa para várias coisas. Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Você tem Eu 30 comecei esse anos? processo assim, de AT quando eu era ainda novinha, meu irmão, porque Sim. não tinha quem poderia ficar com ele, né? Eu vim de uma família de classe baixa, mas não tinha condição. É um profissional que é muito assim, fica custoso, né? É caro, né? Uhum, Meu sim, pai e minha mãe mexem na área de limpeza de escola e meu pai era mestre de obra. Por mais que tenha assim, um salário não tão assim escasso, mas para a questão do autismo, a gente vê que é muito caro, né? sim. Principalmente quem está na área da aba sabe o tanto que muitas vezes muitos profissionais são a um preço assim inacessível, né? Para o Sim, pessoal fora de brasileiro. condição. Tipo, 1% da Uhum. população vai ter acesso. Sim, justamente E, foi esse processo que me mobilizou a ter esse processo de trabalho voluntário que eu faço, né, até uhum. hoje. E aí, falando especificamente de você, é, como que você sentiu? Como que você começou a perceber? Assim, com quantos anos, na verdade, você teve diagnóstico? O diagnóstico foi aberto por muito tempo, né? Com o levantamento ali entre 18 anos, foi fechar lá para os 26. Entendi. Então, tipo, começou a plantar aquela ideia com 18 anos e depois, e foi fechar realmente com 26 por causa do seu sobrinho, pelo que eu entendi. Meu irmão, Seu meu irmão perdão. mais novo, Seu irmão mais novo. Você tem quantos irmãos? eu tenho dois. Você tem dois irmãos, então são três filhos. Isso. E aí, Dois. por causa do seu irmão, que foi assim, porque assim, já tinha uma suspeita ali, alguma coisa, provavelmente podiam até te falar que você tinha outra coisa, que não era autismo, talvez ansiedade, sei lá, alguma. Que falaram? Claro que era ansiedade, que era alguma dificuldade na área social, porque eu passei, mais que eu sabia ler, dava bem na escola, eu tive muita dificuldade na área social tremenda. Tanto que eu fiquei na escola a ponto da professora falou assim, ou você fala ou você toma bomba, que eu nem conversava. Eu não conseguia conversar, eu tinha essa limitação. Hoje em dia eu falo isso com a mas eu não conversava, eu tinha muita dificuldade, só conversava com quem era da minha rotina mesmo de vida, né? Então, assim, eu não me enxergava, né, dentro bem, mas quando a médica comigo, repara você, né, vê que suas manias, as coisas, eu fui ver, nossa senhora, que vergonha, verdadeira vendo nos olhos, que eu, de mexicano, o menino lá, dedinho, isso, tem aquilo, outro, eu lá, pior que ele, né? Então, assim, foi, assim, muito engraçado, sabe, quando eu fui me reavaliar, que eu falo que eu fiquei investigar, né, esse processo meu, que eu falei assim, não, você tem sim mais que ele, né? Características muito gritantes que você não percebe. Então, assim, acaba que foi uma questão de qualidade de vida mesmo, que eu falo que foi uma bênção para mim esse diagnóstico. Foi libertador, Foi. Eu porque me cobrava muito. explicava Assim, muitos comportamentos que você tinha.
com o diagnóstico, foi explicado por que que você se comportava daquela maneira. Sim. E tanto que o curso mostrou muita coisa, né? Tanto que eu pontuava lá, eu falava lá, mãe, ó, olha o dedo do movimento mostrando a verdade, né? Questão de social, tudo, né? Coordenação motora, então tudo isso eu Aham. ficava, nossa, é mesmo? Como é que a gente reparava isso? É? Aí ela falava, nossa, é muita falta de informação, como que eu não percebia isso, né? Você Então, foi a primeira assim, filha? Você é a mais velha? não, do meio, sou do Você é a meio. do meio. Entendi. Isso. E aí, por que que você, tão tímida, foi escolher pedagogia, que é uma profissão onde você é colocado numa situação de destaque? Dentro de uma sala de aula, você tem que falar, você tem que se comunicar. Como que foi esse processo? Porque é curioso. Foi por causa do meu sofrimento no ambiente escolar. Porque eu vi que eu tinha muita facilidade em questão do pedagógico, de entender as coisas, de aprender, né, a parte pedagógica. Mas eu tive muita dificuldade na área social e em muitas questões que os professores não validavam, nunca se colocaram no meu lugar, nunca se colocaram no lugar dos outros colegas, né? Então eu pensei assim, nossa, se eu sofri isso, né, mesmo eu tendo facilidade no aprendizado, imagine quem não tem. Então, Sim, isso foi que me moveu. As situações com o meu irmão na escola também foi muito difícil, né? Também e me moveu a quebrar, né? Essa dificuldade que eu tinha. Porque minha mãe e meu pai não tinham essa facilidade, esse entendimento de ter essa noção, essa visão, né? Do que eles, o que estavam fazendo com ele era errado, né? Então, a partir disso, eu me movimentei para estar dentro desse movimento, para não ter que ver mais essas situações. Não foi só com ele, foi com outras pessoas também com deficiência. Aqui que eu vi que não era legal aquilo que eles faziam, né? Que a pessoa esquece, nem se fosse seu filho, como, né? Você passa por isso, seu irmão. Às vezes você não tem um filho, mas pode ser algum parente próximo, alguém que você ama. Às vezes as pessoas esquecem, tão importante é isso, né? Mais que a educação não é valorizada no Brasil, a gente vê que é uma profissão, então por que escolheu essa? Uma pergunta que eu sempre sim. faço, Não é porque todo né? mundo não está fazendo certo que nós vamos também seguir o que todo mundo está fazendo. Não, a gente tem que fazer o certo, independente se o outro está fazendo ou não, a gente tem que fazer o certo. E o que que você via que Sim, eram essas coisas erradas, não adequadas que ocorriam dentro da escola? Às vezes não explicar aquele conteúdo da maneira como o aluno vai entender, não validar a forma dele. Às vezes é um aluno que tem dificuldade de escrita e não validar a forma oral. O que que você via que sim, você passou na sua época e que e você viu o seu irmão passar? sim, é muita dificuldade que eu tinha de chegar até o local. É uma implicância que você via que não tinha. Ele teve muita dificuldade na coordenação motora, leu muito cedo também, sabia fazer tudo, mas teve muita dificuldade na questão de escrita. Ele sabia escrever, mas ele sentia muita dor na mão por questão de tônus muscular, essas questões todas, né, que a gente vê que tem uma dificuldade no autismo, né? E tá junto ali. E eles não entendiam, sabiam. Eu me propus a adaptar, se não soubesse também ia fazer o pé. Então, assim, teve toda, eu tive disponibilidade, falei que ia estar junto com a escola, mesmo assim, não aceitaram nada, né? Nunca aceitaram aquilo que a gente propunha, né? Mesmo eu sendo muito flexível com tudo, né? Comigo foi assim, eu nunca tive dificuldade para escrita, não, né? Mais a questão de movimento mesmo, de correr, andar, essas brincadeiras que antigamente tinha muito mais que hoje em dia, que era mais física, né? Sim. Eu tive muita dificuldade. Mas as outras relações eu não tive. Mas é questão minha de ter a inflexibilidade, muitas vezes de falar as coisas e eles não validarem, só porque na mente da pessoa aquilo era certo. E eles colocavam aquela verdade como absoluta. E eu e ele sempre foi aquela criança que, para muitos, é chato. Né? Mas por que isso? Questiona. Tem que fazer sentido para Eu vocês. sempre, eu sempre fui muito questionadora, né? Em questão, assim, eu tinha muita dificuldade de ter um contato social, mas aquilo que era meu hiperfoco, aquilo que era ciência, eu sempre perguntava, mas por quê? Por que isso que você falou isso?
Então, toda vez que tocava naquele professor uma coisa que ele não sabia responder, aí ele ia e partia para a questão de marcação, para a questão de ter um bullying mesmo ali com o estudante, né, e ridicularizar ele perante os outros estudantes, né? Então, assim, eu não achei isso legal, né? Aí acabei ficando mais calada, né? Não falando muito. Então, assim, eu vi que muitas vezes a dificuldade do autista, tanto no mercado de trabalho, na escola, na faculdade, muitas vezes não porque o autista ele não quer ter o contato social. Mas é toda vez que ele vai tentar ter um contato social, ninguém valida aquilo que ele fala. Todo mundo já vê aquilo com uma visão assim de está me atacando, né? E não é porque eu não sei aquilo que eu vou agir dessa forma, né? E eu sempre falo com meus alunos, eu já trabalhei também com alunos maiores, né? E eu falava, não, às vezes eu não sei te falar agora, mas você pode ter certeza que eu vou pesquisar quando chegar em casa e vou te dar uma resposta, né, para satisfazer você. Eu já tive alunos também com habilidades de educação, então vou tentar o meu melhor. E não é feio a gente não saber, ninguém sabe tudo, né? Eu sempre falei isso com eles, sempre fui muito aberta a eles. Né? Então, às vezes, a pessoa ali não tem estudo nenhum, mas ela tem uma experiência de vida e eu posso aprender com ela. Eu aprendo todos os dias com criança. O que Sim. eu não posso aprender com uma pessoa com autismo ou com outra deficiência? Sim, validar, né, o que eles trazem e eu acho que talvez eles interpretavam como você, seu irmão com a questão da escrita, ele é preguiçoso, é um menino Sim, preguiçoso. E você é uma criança mal educada, que não respeita a sim, autoridade do professor. Eu acho que levavam para esse lado, né? sim, levava para esse lado. Mesmo levando laudo, nunca validava, sabe? Mesmo mostrando que tinha essa dificuldade realmente, assim, falava, mas pessoa inteligente, mas as pessoas costumam buscar, né, tanto na pessoa com altas habilidades ali, uma questão de uma perfeição, que tem que ser perfeito em tudo, né? Nossa, não pode ali, né? E tem que ser perfeito em tudo. Então a gente vê isso é errado. Às vezes a pessoa tem uma tendência de ter um desenvoltura para um lado muito boa, excelente, e ser ruim em outras Sim. atividades. E tá tudo bem, que todo mundo é assim, cada um tem um ponto forte e um ponto fraco, né? Então, assim, exige muito, né? E não vir ali com uma empatia. Geralmente fala, né? Quem está do espectro não tem empatia nenhuma, né? Então, assim, eu notei muito isso. Então, isso me fez mover muito para estar nesse meio aí da educação. E aí, ao longo da faculdade, como que foi o processo de faculdade para você? Num novo ambiente, diferente, que também é um ambiente que comumente os professores também não estão preparados para receber alunos com alguma deficiência, com alguma questão que fuja fora do que do padrãozinho ali. Eles muitas vezes não estão preparados. Como que foi a sua experiência universitária? Que é uma coisa que a gente vê Difícil, muito, as pessoas falando pouco disso, né? dificílima, dificílima, porque uma tendência a sempre igual a gente fala, né? Às vezes você tem ali resposta de forma oral, você faz tudo direitinho, as pessoas às vezes não aceitam a sua opinião, né? E no meio universitário eu lidei muito com isso. Não respondi, ninguém respondia, na hora que eu falava lá, né? É só ela que responde, mas eu esperava, né? Aí acabava, fica aquela marcação, né, com você, porque você não concorda, porque você escreve de tal forma. Eu lidei muito com isso, tanto na infância quanto na vida universitária. De eu escrever aquilo de uma forma mais teórica, porque não é questão que eu me achava melhor que os outros, mas que eu não interagia com ninguém, não interagia com livros. Então, a minha escrita era, né, e a minha fala, hoje em dia, eu converso muito com adolescente, eu falo que é gira hoje em dia, mas eu tive muita dificuldade, muita mesmo, porque eu escrevi na forma, quando eu li aquilo para a turma, cada hora era a vez de um ler, né, eu falava, aí as meninas me falavam, não entendi nada. Tudo que ela escreve eu não entendo. Então, assim, eu não tinha outra forma de escrever, aquilo era a minha escrita. Foi construída assim, porque com 3 anos de idade eu já li, então eu ia conversar com uns alunos, meus colegas de classe, 3 anos de idade, que não liam, que não faziam nada, eu ia interagir com quem? Com pessoas adultas.
porque eu não conseguia alcançar aquele público da minha idade. Era incompatível para a minha idade. Porque tudo que eu falava, os meninos não entendiam. Quando tá falando de planeta, de sol, formação, daquilo, né? De tudo, do espaço, da galáxia, os meninos não entendiam nada. Ninguém queria brincar comigo. Eu ficava lá no cantinho. E assim por diante. Então as pessoas pensam, ah, não, tá dentro do aspecto, é leve, tem uma facilidade para aprender, é porque essa pessoa é difícil, porque ela não tem dificuldade nenhuma. Pelo contrário, eu vi foi o oposto. Eu tive muito mais dificuldade de relacionar diante dos meus alunos que têm um atraso muito maior nessa parte do que eu vejo até hoje, né, pelos pacientes que eu atendo, do que os leves que eu atendo. Tive muita dificuldade, porque a minha fala, o meu jeito não era compatível para aquelas pessoas que estavam. E as pessoas pensam, ah, não se acha, ah, porque acho que é melhor. Não, porque eu não tinha outra forma, não sabia comunicar de outra forma. Minha mãe e meu pai trabalhavam. Eu Sim, ficava comigo e com meu irmão. Então, assim, o outro irmão meu também tinha a fala também toda diferente. Aprendeu também. Então, todo mundo meio que naquele mesmo contexto. Então, eu sim. gostava sempre de coisas, né, de leitura de coisas que não era padrão normal. Então, ali, não era porque eu queria, né? Às vezes eu até tentei, eu ficava aquela luta de tentar não ser eu. Então, o diagnóstico foi um alívio por causa disso que eu pensei. Deve ter alguém, né, parecido comigo, será que Eu só sou eu a também? única no mundo. Aí eu falava X, o povo entendia Y. Eu falava, meu Deus, como que é difícil socializar. E eu sofria com isso, que eu falava, meu Deus, eu preciso fazer 50 60 que é socializar, porque é difícil demais. Eu ficava Sim. brincando com isso. Tinha um gasto, né, energético muito grande de toda essa socialização e tudo. Era muito cansativo, né? Dores de cabeça, dores no dente. Às vezes eu fazia exame, achava que tinha alguma coisa, não era. Era esse excesso, né? Sensorial também de muita coisa, iluminação também da cidade. E depois que eu descobri que eu não posso com esse tipo de coisa, que eu fui diminuir essa questão de convulsão e tudo, que eu fui ter qualidade de vida. Mas era assim, eu senti dor do corpo. Né? Depois que eu fui entender tudo isso, esse processo aí, como diagnóstico, né? Esses excessos aí. Como que foi para você contar para as pessoas? No seu ambiente de trabalho, com as pessoas, foi uma coisa que você ficou receosa ou que não? Foi tranquilo? Como que foi isso? Foi complicado no sentido assim das pessoas aceitarem. Porque até hoje Certo. as pessoas, mesmo com o diagnóstico fechado ali, você está precisando de uma fila, às vezes pegar o seu direito, né? Ainda mais que eu fiquei muito tempo doente por questão de convulsão, então muito barulho fazia eu ficar com isso. Então eu pedi para mim, então eu pegava o preferencial. Então muita gente não aceitava. Já ia brigar, o que é estar no preferencial? Não, né? Não tô vendo nada nela ali. Não tá grávida nem nada, por que essa menina tá aqui, né? Então, assim, foi muito difícil para mim entender e conseguir driblar tudo isso, né? No ambiente de trabalho, muitas vezes as pessoas assim, não parece, né? Não tem nada. Então, assim, as pessoas associam, né? Somente com questão muito física, né? Essa questão que é Sim, uma um deficiência mental muito estereótipo. difícil. Sim, é muito difícil de dar. Até hoje, quando a gente fala, não, não acredito, não, mesmo com diagnóstico. Né? Mesmo eu sendo muito aberta, sempre falei que eu me sentia estranho, não me adequava a nada, nem né, aquele grupo. Eu sempre falei, não, alguma coisa tem diferente de mim que não tem condição, não. Né? Eu ficava brincando comigo. Então, assim, para mim foi libertador. Eu falei, sempre, né? Falei, sempre fiz expôs a fala, o local de fala, para não deixar que ninguém né, sofresse o que eu passei, porque foi muito difícil. Então, eu sempre fui muito aberta, eu nunca tive essa questão, minha família nunca teve essa questão assim, de preconceito, de não falar que não tem aquilo, até mesmo por outras pessoas pensando, nossa, estou parecido com ela, então, uai, talvez eu tenha a mesma coisa, vou buscar ali uma ajuda ali, para ver se eu sou realmente isso, né? Se eu preciso de um tratamento, alguma coisa do tipo. O seu processo diagnóstico foi via SUS, Não, foi foi particular. em particular, não foi barato. E, aham, não, sim, porque primeiro foram muitos anos de
Sim, análises e tudo, eu imagino que até troca de profissionais, sim, foi composto aí por um psicólogo e um psiquiatra? Como é que foi isso? sim, um psiquiatra especialista em autismo, Aham. psicólogo também. Passei por outros profissionais também, terapeuta ocupacional, né? Por essa questão que eu tinha uma hipersensibilidade sensorial muito grande, eu fui vestir calça jeans com 28 anos de idade. Eu fui conseguir vestir. Tinha muita sensibilidade ao toque, Incomodava. tudo, demais. Incomodava muito. Até questão de cheiro hoje em dia, mesmo assim, dependendo do ambiente que eu vou, era faço vômito mesmo, põe para fora. Tanto que são coisas, né, que hoje em dia eu falo, nossa, que esse menino tá fresco, né? Falo da minha família. Meu irmão e minha mãe tentaram enganar ele, trazia um caldo de outro lugar lá, aí é só fazer assim, poxa, mentira, não é seu não, é de fulano e tal. Então, assim, é Sim. muito sensível, né? As pessoas acham que é bobagem, mas é uma sensibilidade, dependendo do cheiro, eu não consigo, não. Mesmo ter passado por todo esse processo, né? É uma sensibilidade De... muito grande. Melhorei muito com a medicação, né? Uhum. Mas Hoje mesmo você assim, faz uso ainda? não. Não Hoje não. mais. Não mais. Eu fiz o desmame, né? O médico me liberou, muita coisa. Com o diagnóstico, teve o tratamento mais certeza, né? Uhum. Eu passei por um momento que eles falavam que eu estava com depressão, e eu tomei antidepressivo e deu efeito reverso. Uhum. Deu aquele efeito reverso, eu sofri demais, porque eu quis dormir e fez o efeito contrário, e aí foi um API para ver, alguma coisa tem de errado. Então, né, aí foi um norte que os médicos pensaram assim, realmente é bem provável que esteja dentro desse espectro mesmo. Porque os medicamentos estavam fazendo, todo medicamento que passava não estava dando certo. Uhum. Vai Como dar que era o resultado esperado ali, mesmo. se a pessoa tivesse aquele diagnóstico X, aquela medicação teria o efeito esperado, mas com você ela Sim, não tinha os efeitos esperados, muitas vezes tinha efeitos reversos, né? Ao invés de é. melhorar, Como, piorava. sim, com meu irmão também é a mesma coisa. Quantos anos Ele tem foi seu ter, irmão hoje? meu irmão tem 18. 18. Isso. E ele terminou o ensino médio. Sim, terminou esse ano, né? Esse ano ele terminou o ensino médio e falou comigo que quer trabalhar depois fazer uma faculdade, outra coisa, que ele não sabe o que vai fazer isso. Nesse processo de adaptação dele, na escola, foi tudo o que fez, né? Nós sempre estudamos escola pública. Uhum, sim. E como que você conheceu sobre ABA, sobre terapia ABA, sobre análise do comportamento aplicada? Como que você conheceu? Você conheceu nessa época que você foi ser AT dessa criança em casa? Eu conheci um pouco antes, que foi quando eu sempre tive uma sede muito grande de conhecimento. Então, eu Uhum, sempre pude ler muito. certo. E quando eu pegava aquela parte lá, quando eu iniciei no processo de magistério, Uhum, teve aquela base, né, para me escolher a aham. pedagogia, que eu gostei da metodologia, dessa, da história da educação, então, e tinha um pouquinho de Skinner. Então, aí Quando eu nas comecei. teorias da aprendizagem. Sim, sim. Aí que eu comecei ali a estar em contato, né? Que eu pensei, uai, gostei disso. Ninguém gostou disso. Só Ninguém eu. gostou. Não, você é a primeira que eu ouço na vida falar pra mim que quando estava estudando lá no magistério, estudando sobre as teorias da aprendizagem, fala pra mim que gostou de Skinner. É um fato assim inédito, meu Deus do céu. Ah, e aí você gostou e falou, Aí eu ninguém pensei, queria uai, ler sobre isso, falou ninguém assim, meu queria ler. Deus, provavelmente até o próprio professor falou assim, Não, tá no conteúdo programático, eu tenho que dar, fazer o quê, né? foi, falou isso. Ah, não sei muito falar sobre isso, então você vai ter que pesquisar sozinha. Tá lá e eu lá pesquisar. E não tinha tanto recurso assim, né? Naquela época, mas assim, eu fui Ia para pesquisando e fui as gostando de trabalhar. bibliotecas, né? Tinha muita coisa pra você, mas assim, tá interessante, tô gostando disso, né? É comportamental, aí eu falei, não vou dar uma lida.
Eu sempre gostei muito de observar, né? Eu fui uma pessoa muito observadora e não falava muito. Aí, então eu comecei a ler. Aí eu fui, olha, aí fui, comecei a ser atento. Tanto que eu que fui atento do meu irmão, né? E por cima desencadeei e fiquei nesse processo aí lindo. Aí depois que eu formei pedagogia, que eu formei duas coisas, que eu fui para especializar mesmo, né? Porque eu só consumia aquilo, fazia os testes lá, né? Que o meu irmão mesmo, que era cobaia, E e essa vi que estava cobaia? dando certo. Vi que estava dando certo, viu? Mas aí eu ficava um pouco o pé atrás, porque eu era muito nova, as pessoas falavam assim, ah, não, para quem tem que aplicar rápido, somente psicólogo, né? Tem que ter a formação de psicólogo. Aí já vi, mas você não pode aplicar no seu irmão, você não é psicólogo, e ainda é autista. Então teve todo aquele preconceito, né? De eu não ser psicólogo, de que eu entendi que estava errado. Mas aí eu fui, quando eu ia nas clínicas, eu olhava o pessoal fazendo, né? Colocando aquilo em prática, mas eu não fazia, não vi que não era daquela forma que eu entendi que aquilo era a aba. Aí eu fazia com o meu irmão na casa de você. Era lá, não dava certo lá. Eu tô assim, tô achando que tô aprendendo um pouquinho disso. Aí eu fui estudando, né? E fui aplicando nele, viu tanto que ele desenvolveu. E nisso eu fui ensinar para outras crianças, né? E vendo também que o tanto que a ciência ajudou nesse desenvolvimento. E aí que eu fui começar, né, a amar muito. Então aí eu fui ter coragem mesmo para fazer, né? Essas pessoas não foi bem mais tarde, depois de fazer pedagogia e fazer educação inclusiva. Porque eu tinha Uhum. certo receio, pensar assim, aba não é para mim, né? Uhum. Aba é para psicólogo. Sim, eu tô no Então, lugar errado. isso, eu estou no lugar errado. E aí, quando eu comecei, né, aí o pessoal já tinha que preconceito, tá, ainda mais que eu era autista, que ficava em cima de mim, assim, né? Não tá certo, não. Tem alguma coisa esquisita com essa menina. Então, eu fui nesse ramo, ainda mais que eu fui uma questão de estar também dando assistência para quem não tinha condição financeira. Uhum. Que não Aí ia ter acesso a esse serviço. eu fui muito perseguida justamente por isso, né? Por estar dentro desse espectro, não ser psicóloga e atender um público que não tem condição financeira, Uhum. porque virou muito comércio, né, na minha cidade, comércio de cura demais, né, de autismo, de tudo, todo mundo já sabe, né? Tem uma polêmica aí que não preciso citar o nome de ninguém, mas todo mundo já sabe que virou muito comércio, né? Uns preços inacessíveis, né? Ah, tem que ter Uhum. só mestrado, etc, e tudo tal, e cobrar o estudo de assessoria com os pais, ninguém, né? Não pode ter nada disso, e assim por diante. Uhum. E quando que você me conheceu? Quando e como que você me conheceu e conheceu o IAC e os conteúdos que a gente gerava? Primeiro você já me conhecia e os conteúdos e depois você foi se tornar aluna ou foi o contrário? Sim, como eu tive um problema muito grande por questão de convulsões, eu tive que ficar um bom tempo parada, porque eu fiquei muito doente por causa disso. Eu estava tomando praticamente aproximadamente uns 10 comprimidos e ainda estava tendo convulsão. Então, eu dei uma parada séria mesmo de estar parando com tudo, por questão de saúde. E aí eu já via os conteúdos, né, que vocês colocavam, tudo que me chamou a atenção, porque você era pedagoga. Então, era o oposto Do que do que o você pessoal. ouvia? Sim, eu falei assim, uai, então isso ainda deve ser bom, porque o jeito que também fala é meio parecido com o que eu penso. E aí eu fui, né, consumir esse processo depois que eu terminei esses outros cursos, né, do tal que eu passei no curso numa federal, na UFJF, para fazer esse curso de movimento, achei a necessidade para ensinar os alunos, mas assim que eu folgar, eu vou dedicar, né, a esse curso. Eu fui, fiz o curso com vocês. Tinha muito tempo que eu queria, mas eu dei uma parada realmente nos estudos, porque estava muito pesado para mim conciliar tudo, né? Trabalhar ainda, estudar, para mim não estava inviável. Aí eu dei uma parada, voltei, né? E estou estudando, gostando muito. E aí você já está se organizando para
aplicar a sua primeira avaliação de VibMap, usar os Já formulários? Você já chegou a fazer? Como é que fiz, foi? já cheguei a fazer já. Eu cheguei a fazer e gostei muito. É porque eu já tinha, né, esses outros cursos que eu tinha feito Sim, você já e tinha uma era outro base. tipo de avaliação, outras Uhum. avaliações, né? E eu gostei muito, estava dentro da aba, né? Questão da ciência bem dentro da aba, então isso, nossa, eu fiquei assim, apaixonada por conta disso. E o tanto que isso também é bom para a sala de aula, né? É essencial. Porque hoje eu achei tão interessante tudo o curso, é muito assim, minucioso, todos os detalhes, né? Que a gente, de olhar assim, mais ou menos, a gente já vê nos alunos aquela dificuldade, já tem uma noçãozinha, mas também da base de, olha, tem, né? A gente chuta um pouquinho ali, uns meses atrás de tal coisa, meses atrás no Sim. motor, meses atrás disso. Sim. Então, você vai pondo e pontuando aquilo ali, porque é muito aluno. Então, o quê? 15 alunos numa sala, né? Então, é Sim. muito aluno para quem tem um professor e um assistente de classe ou algum outro professor. E aí, mesmo assim, a gente vê, eu vejo tanto que isso ajuda também, não só na prática clínica, mas dentro da sala de aula. Porque o tanto que eu já fiz ali de planejamento, que eu coloquei aquilo ali com jogos e brincadeiras, adaptando para melhorar a coordenação motora, para melhorar essa questão toda, né, de movimento, linha de movimento, circuito e etc., dentro do plano, de forma lúdica, em que a gente vê que as habilidades básicas são necessárias mais para frente, né? Somente para os meninos que estão ali passando por fundamental, que é essencial para não ter atraso, eu vi o tanto que isso ajuda na prática do dia a dia. Né? Então, assim, eu já coloquei isso em prática, assim, não só com alunos, né, na sala de aula, mas também com os meus alunos na parte clínica. Sim. E o que que mudou então dentro da sala de aula? Com esse conhecimento que você adquiriu lá dentro do manual, porque lá a gente tem aula de desenvolvimento infantil, a gente tem aula de avaliação em áreas específicas, porque muito professor acha que o papel dele é só ensinar o conteúdo, de, por exemplo, de 5, 6 anos de idade, você vai ensinar as habilidades preparando para uma alfabetização, para o início de processo de alfabetização que vai ocorrer durante o primeiro e o segundo ano. E as pessoas esquecem que a linguagem e a comunicação são a base para que ele possa desenvolver essas outras habilidades. Então, não vai ter como você alfabetizar uma criança se ela não tiver a linguagem e a comunicação desenvolvida. Então, logo, se você está dentro da escola e você tem um aluno nesse perfil, você vai ter que se adaptar. E o que você vai ter que ensinar, se ele tem um atraso na linguagem, é instaurar esses comportamentos todos ligados à linguagem e à comunicação antes de você pensar em conteúdos acadêmicos e pedagógicos. Sim, É, exatamente. então, o que Isso que, dá o uma que que mudou? Eu acho que assim, esse já era uma inquietação que você tinha por uma pessoa que passou por esse processo, que é o que você contou pessoalmente e com seu irmão, ou seja, professores que não tinham essa visão. E aí você foi para a sala de aula, você já era sensível a isso por ter vivido essa experiência, mas aí agora você já tem o conhecimento técnico realmente para fazer uma prática diferente. Então, assim, o que que mudou? muda tudo, até mesmo para a gente indicar, né? Quando a gente vê assim, nossa, está muito defasado. Então, realmente precisa de indicar o pai, chamar a pedagoga junto, para indicar para procurar um profissional para ter ali um desenvolvimento realmente intensificado. Porque não adianta também, se na sala de aula a gente ficar aquele momento com 15 alunos, por mais que eu vou dar assistência um por um nas mesmas dificuldades, a gente vê que tem a necessidade de intensificar ainda mais, por questão do horário, não dá ali para fazer esse tipo de coisa, até mesmo para orientar os pais no para casa. Isso facilita muito, porque ali você não vai retroceder com a turma, você vai só avançar. Porque a questão de você saber como aplicar, o que aplicar, onde você deve parar, não acelerar o processo, né? Independente que for que a turma está atrasada, porque não vai perder. Até mesmo aqueles alunos ali que você podia acelerar com eles, não vai perder. Você vai trabalhar aqui a parte toda fônica, vai melhorar a linguagem, mais para frente aquilo vai ter, ocasionar numa leitura muito melhor, né? Vai entender toda essa questão sonora, a questão, né, da parte ali da consciência fonológica, que primeiro a gente, né, escuta, fala, depois a gente vai passar aquilo para o papel para escrever.
isso com prova lúdica, a gente sabe que aprende muito mais, assimila muito mais fácil, né, entendeu? Para depois, mais para frente, não ter essa questão de dificuldade demais. É muito dificultoso porque a gente aprende muito teoria, 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 mas sem comprovação científica. É uma teoria que a gente vê na sala de aula que foge do conteúdo científico. Quando você pega o ciência, você não vai ficar testando coisa que não vai dar certo, coisa que é sem evidência, não. Você vai já pôr ali a mão na massa na evidência científica e vai dar certo. Se aplicando a ciência corretamente, o resultado vai ser só positivo. Né? Então, a gente vê o tanto que não perde tempo. Pelo contrário, a gente ganha tempo. Porque quando você vai ver ali, você não vai ficar julgando ali verde, né? Para colher maduro. Você vai estar realmente ali, riscando ali, pondo no papel aquilo que realmente é necessário. Até mesmo você falar para o pedagogo, né? Saber o que fala. Não tem como acelerar o processo da turma. Vou acelerar porque está defasado nisso, nisso, tudo. Para a gente ter. Quando não tem que ir de acordo e continuar com esse conteúdo e firmar até os alunos ter, né, a propriedade dele. E depois avançar. Você vai ver com mais clareza o que está Sim, em déficit, o que precisa ser trabalhado melhor, e não só ali tentando ir jogando conteúdo em cima daquele aluno sem ele estar preparado. E aí você passa para o próximo, passa para o próximo, só que ele não está isso, preparado para receber tudo aquilo. com certeza. É uma dificuldade que ele tem, as pessoas às vezes pensam assim, nossa, que menino tem deficiência, né? Costumam falar que tem deficiência, e que não tem deficiência, tem uma dificuldade, porque não é passado uma coisa que é comprovada. Então, às vezes a pessoa julga, não, o menino não sabe nada, mas ensinou ele, né, do jeito que está pulando etapa, quer que o menino aprenda uma coisa lá, que tem que aprender com 7 anos e tá pulando etapa uma coisa que tinha que ter uma base com 3 anos de idade. Então, assim, isso vai dar um norte para você conduzir tudo e até passar para os pais. Porque acaba que os pais eles não têm esse conhecimento. Quando você vai ter isso estruturado, vai poder até orientar realmente para reforçar, né, o que deve ser feito, para conseguir avançar. Sim, e a gente tem muitas e muitas crianças que chegam no primeiro ano e não sabem nem as letras do alfabeto, né? Realmente, não sabe nada. Letra do alfabeto, tem menino que eu já trabalhei com essa faixa etária, que não sabia nem letra do nome. Então, assim, nem a primeira letra do nome, muitos alunos, né, veio para mim nessa questão toda da psicopedagogia, sem nada. A mãe está assim, porque eu não sei fazer nada. Né? E não sabe fazer nenhum D, coitado. E se pôr no menino lá embaixo, coitadinho. Aí eu falei assim, mas quem tem que mudar esse pensamento são vocês, né? As mães vêm comigo. Que no início eu falei assim, pelo amor de Deus. Quando eu trabalhava, porque são desse recurso de AT, né? Que muitas mães não tinham condição, aí então eu treinava elas para aplicar o plano. Aí ela falava assim, uma amiga minha me indicou, uma mãe que ela tinha conversado, falou assim, menino do céu, eu não vou botar ela no livro não, porque ela é doida. Porque ela tá passando coisa, eu não vou conseguir fazer nada, porque se tem diabo é difícil demais. Eu não vou votar, não. Tento até pagar ela, desde comer, vou pagar ela para ver se adianta. Eu disse, não adianta, gente, você tem que tentar. Tem que intensificar, porque é muito pouco tempo para ficar aqui uma sessão e lá o tempo todo na sua casa. Né? A pessoa, livre, você viu como é que eu era ignorante? Pois é, eu estava com a imitação da criança, sem que a imitação era quem? Era sua, né? Então, elas morrem de rir por causa disso. A visão, né, da pessoa muda totalmente quando ela tem contato assim, e vê o tanto que essa questão da aba, assim, de conhecer esse desenvolvimento infantil, ajuda para você entender o que você vai fazer. E pôr a prática na casa também. Né, Michelle? Que é uma coisa que é essencial. Incorporar aquilo tem que ser o seu automático, tem que ser ligado no seu dia a dia. No Sim. início é meio que você tem que pensar, raciocinar, e como é que eu vou fazer mesmo? O que eu tenho que fazer aqui agora mesmo? Mas com o tempo você incorpora isso, faz parte do seu dia a dia e fica Sim. automático, mas tem que praticar, igual você falou. Não, você tem que colocar em prática. Se você não colocar em prática, hoje você pode errar, mas amanhã você erra menos, depois você erra menos, Uhum. até que você possa incorporar isso e isso ligar no automático e você não ter que racionalizar tanto para que você faça essas estimulações da maneira correta. Não tem É uma jeito. visão de, de, de uma dificuldade que eles põem assim no aba que dá até medo. E quando a pessoa vai estudar, fala assim, eu nunca estou pronta, não posso aplicar, né? Fica assim, Sim. as mães vieram para mim sim. Então, tem mães aqui que não tem o fundamental.
e que tá Uhum. aplicando na casa, tá dando certo. Então, assim, uai, você vai virar para o pai assim, nossa, você não tem condição de AT, você tem que arrumar um AT. Aí ele não tem condição, aí vai deixar o menino sem intervenção nenhuma. Até quando a gente vai fazer isso? Deixar a criança sem intervenção nenhuma. Eu tenho mães aqui que não tem o fundamental, e tá lá, o menino tá evoluindo, 5 anos de idade, já tá falando muito melhor. Então, coisa do dia a dia que vamos Isso ter que eu que vou ter deixar. essa roupa, deixa eu falar. Eu tô com um menininho que entrou aqui e quer falar comigo. Mãe, eu posso falar com você? A mamãe tá na. As Pode, pessoas podem te ver? Não? Você não quer se mostrar? Então tá bom, tudo bem, tá tudo certo. Então vai com essa roupa, então. Vem pegar um negócio pro Joe, porque amanhã de manhã eu quero pescar de tarde, de manhã vai ser negócio de Dia das Mães, isso não vai dar. Então tá bom, então vai lá que a mamãe tá trabalhando. Beijo. Tá bom, tá bom. Quer levar essa da mamãe? Tá gelada. Então tá bom. Então tá, tchau, beijo. Eles vão sair agora. Dá licença. Tá bom, então. Tchau, tchau. Eles vão ali porque Dioguinho cismou que ele quer um chaveirinho é, de lhama ah, de um quiosque lá, de alguma coisa que tem no shopping. Quiosque de quê? De vários países. Ah, quiosque que tem coisas de vários países, coisas típicas de vários países. Brasileiro, chinês, que legal. chinês. E aí o Dioguinho ontem foi lá para comprar um presente, que o vô dele deu um dinheiro para ele. E aí ele foi para comprar o dele, o Benício já tinha comprado o dele mais cedo. E aí ele foi ontem, porque na loja que a gente foi não tinha o que ele queria. E aí ele foi em Ah, outra loja para comprar e ele viu esse chaveiro. E aí o pai dele falou que ia levar ele no dia seguinte para comprar esse chaveiro. E claro que ele não esquece nada. isso. Isso. É, ele já cobrou já diversas vezes. Hoje eles ainda não saíram de casa, só eu que saí para ir fazer reunião na escola, pegar as avaliações, feedback da professora. E aí estão saindo agora para ir resolver essa pendenga aí desse chaveiro, senão ele não sossega hoje. Só fala disso o tempo inteiro. Meu pai prometeu, segunda-feira foi meu aniversário, e aí meu pai veio aqui. E aí meu pai prometeu que ia dar um dinheiro, ele mostrou um dinossauro para o meu pai. E aí meu pai prometeu que ia dar um dinheiro para ele comprar o outro, porque é uma coleção, ele adora coleções. E aí, aí meu pai falou assim: não, então tá bom, Dioguinho, o vovô então vai te dar o dinheiro para você comprar o outro item da coleção. É uma coleção do Jurassic. E aí o vovô vai te dar o dinheiro para você então comprar o outro dinossauro da coleção. E aí meu pai já sabe, dá para um, tem que dar para o outro, né? Tem que dar Tem, igualzinho pros tem dois. que ser assim. E eu sou filha única, então meu pai e minha mãe não tiveram essa experiência de irmãos. Uhum, Então aí eu sempre falo, ó, tem que ser igualzinho, você dá igualzinho, tem que ser pro outro. uhum. E aí aí ele já perguntou pro meu pai, e que dia você vai me dar, avô? Que dia você vai me dar? E aí ele falou assim, eu vou te dar na quarta-feira. Quarta-feira o vovô vem aqui e te dá o dinheiro. Aí ele, que horas? Aí meu pai pegou e falou assim: quando você chegar da escola, fala pra sua mãe avisar o vovô que o vovô vem aqui. A gente mora no mesmo condomínio. Quando você chegar da escola, fala pra a mamãe avisar o vovô que o vovô vem aqui e traz pra você. Aí quando foi quarta-feira de manhã, ele tava de pijama ainda, ia descer pra fazer as atividades dele. Ele já veio me perguntar: mãe, hoje é quarta-feira. Hoje o vovô vem me dar o dinheiro. E e aí, na hora do almoço, ele já gravou um áudio. Eu falei assim: então vai lá cobrar seu vô, porque seu vô anda esquecido. Vai lá cobrar seu vô do dinheiro que ele prometeu. E aí eu já coloquei para ele gravar um áudio pro meu pai, já foi lá cobrar meu pai. Aí quando ele chegou, eu já avisei meu pai, falei assim, ó, já chegou. Você vai animar mesmo de vir aqui? Porque geralmente à noite meu pai já não gosta de sair, gosta de dormir mais cedo e vai fazer janta à noite, aquelas coisas. E aí ele, não, daqui 10 minutos eu já tô indo aí. Aí vieram ele e a minha mãe, se não trouxesse esse dinheiro, ele ia ficar inconformado.
Fica Aí, mesmo. então ele tem as coisas que você prometeu, você cumpra. Até uma coisa Tem que que cumprir, as pessoas tem têm que que cumprir. aprender, né? Principalmente na Gente, escola, né? Escola, eu vejo tantos professores prometer uma é coisa muito só, difícil. não é? Só para se livrar daquela situação e não cumprirem, e isso Não cumprir, desencadeia um problema de comportamento enorme. Então, tremendo. Eu tive muito isso. você Hoje teve em dia eu como sou mais professora ou flexível, vivendo? vivendo da prática, porque eu era muito flexível demais, eu passava até mal por causa disso, porque me prometia, né? Minha mãe, tal dia, tal hora, e eu marcava o horário, eu ficava aflita, eu ficava ansiosa, mas você tá mentindo para mim? Nem eu falava, você tá mentindo para mim, isso é errado, isso é contra a regra, né? Que minha mãe, minha família é católica, né? Ela me disse, você tá mentindo, isso é pecado, É falava com ela. pecado. Quando era nova. E eu falava, pecado, não pode isso está errado, Deus não gosta disso, né? Eu ficava falando com ela, bem novinha, e ela, nossa, mas não pode esquecer nada, né? E eu falei assim, mas não pode mesmo, não, aqui tá errado, você prometeu, tem que cumprir. E é muito difícil, Gente, gente, até a gente aprende isso, né? Nessa flexibilidade, entender que o outro pode esquecer, toda essa questão que vem ligada do lado social, né? Que é muito a parte social, de entender que fulano tem a personalidade tal e ele fala as coisas, ele esquece. Então, isso eu fui lidar melhor mesmo, é o mais velho. Nossa, minha ansiedade atacava, eu ficava muito nervosa por conta disso, as pessoas prometeram as coisas, não cumprir. No ambiente de trabalho também muito difícil, na faculdade também. Então, assim, as pessoas pensam que só que é mais leve, que não tem dificuldade, mas tem muita dificuldade, principalmente porque a gente entende e vê muita coisa que às vezes as pessoas acham que a gente não percebe, a gente percebe tudo, né? exatamente. Você tem uma consciência total de tudo que está acontecendo ao seu redor, e isso gera uma ansiedade, eu imagino, muito maior e um sofrimento muito maior. Tanto que era fisiológico no seu caso, né? Você chegava a ter questões fisiológicas e é muito doido isso, assim, a gente lidando enquanto pais, né? Eu, no caso, como mãe, é, a gente já acostumou. De se você falou uma coisa com ele, você tem que cumprir. Às vezes a gente não é possível por algum motivo, pode acontecer, e como ontem a gente saiu. E ele ia comprar o brinquedo dele na loja X, só que nessa loja X não tinha esse brinquedo. Ele teve que esperar e ir no final da tarde na loja Y. Então, assim, ele já avançou muito de hoje aceitar que a gente não vai comprar o brinquedo agora nessa loja porque não tem, tá tudo bem, mas mais tarde a gente vai te levar nessa outra loja para você comprar. E aí você tem que cumprir. E aí são muitas situações que às vezes eu fico muito chateada dentro do ambiente escolar, porque ele tem uma T, né, que fica com ele, e às vezes ocorrem problemas de comportamento que poderiam ser evitados. Porque eles só foram ocasionados porque alguém prometeu alguma coisa e não cumpriu. Então, assim, então não prometa para ele. Nossa, Ninguém te obrigou a prometer, ninguém te fez prometer. sabe? Não é? É difícil. Eu falo isso, gente, as pessoas que complicam tudo, que passam, mexer com isso é muito difícil, mas as pessoas complicam demais, porque o tempo todo mente, o tempo todo promete, não cumpre. E essa sinceridade que a gente fica falando, né? Porque às vezes as pessoas me perguntavam, não, como é que tá essa roupa? Nossa, eu não achei bonita, Tá não. horrível. Então, assim, a gente, eu até para melhorar isso foi muito difícil, porque quando eu vi, eu já soltava, né? E tudo, não foi legal. Você achou que eu fui bem? Fui mal. Então, assim, era uma questão das pessoas acharem assim, nossa, essa menina tem patinho, mas por que eu não conseguia? Não conseguia mesmo, foi muito difícil. Eu pensei, nossa, eu tenho que frear, né? Sim, Frear o que eu faço, pensar, quando vê o filtro, né? passa um Eu falo que é muito filtro. rápido. Passa, né? Esse processo foi melhorar muito, foi quando eu fiquei muito maior mesmo, realmente, quando eu fui ali tentar no mercado de trabalho, que eu vi, olha, eu passava nas entrevistas, passava em tudo, passava na prova, fechava a prova e não era contratada. Eu falei, por que eu não sou contratada nunca, né? Porque falava demais, né? A verdade, mas eu perguntava assim, não, depois disso eu falei, não, tem que mudar, como é que eu vou viver de jeito? Aí eu fui me moldando, melhorando.
entendendo assim, o outro também precisa, a gente precisa ser menos flexível, mas é muito difícil. É uma dificuldade muito grande para as pessoas acham que é fácil, mas só a família sabe o tanto que isso é difícil e às vezes gera até dor para a gente mesmo, gera dor física. É uma coisa assim, Sim, impressionante, um desgaste muito grande. sim. O Dioguinho, a gente até tem um vídeo disso no YouTube, num quadro que chama Nossa Vida, que eu tô até precisando gravar coisas disso, mas que ele chegou a ter um desmaio no banheiro, porque ele passou uma contrariedade tão grande, uma quebra de expectativa tão grande, que era que a gente ia alugar um motorhome, e esse motorhome acabou sendo muito pequeno, não dava pra gente dormir, no final a gente acabou tendo que ir para um hotel, isso foi em julho do ano passado, que quando ele foi tomar banho no banheiro, ele chegou a ter um desmaio porque ele tinha passado por algo tão assim, ele tinha chorado tanto, ele tinha ficado tão sentido que realmente assim gerou nele alguma questão fisiológica, realmente. E nossa, eu fiquei muito preocupada. A gente numa cidade fora da nossa casa e você já fica com medo de vir uma convulsão, alguma coisa. Ele nunca teve, mas pode ter uma primeira vez. Nossa, eu fiquei muito, muito desesperada. Acho que a pressão dele baixou e ele tava no banheiro quente, com bafor quente. Então ele acabou e eu tive que pegar ele muito pesado. Ele tá muito grande, ele tá quase do meu tamanho. Então, assim, para você ver, né, que realmente é o que você tá falando, gera uma dor tão grande que ela pode chegar a ser fisiológica. E até as pessoas entenderem e verem que isso não é um capricho, que isso não é ser mimado, enfim, uma série de adjetivos que as pessoas associam a esse tipo de comportamento. Nossa, é muito difícil, é muito, muito difícil. E você ensinar todas as pessoas. Então, assim, muitas vezes eu tenho que ensinar meu pai. A minha mãe tá mais acostumada porque ela acaba que tem uma convivência mais próxima, mas às vezes o meu pai fica mais tempo sem vir aqui em casa, na correria ali do dia a dia. E aí eu tenho que ensinar para ele, não, pai, isso você não pode fazer, então você não promete, não faz dessa forma. Então, assim, uma série de coisas e situações que eu vou tendo que ensinar. Então, assim, a gente, né, enquanto outros membros da família ou pessoas que você vai conviver, de amigos, que tem algumas situações que a gente até evita, assim não ir, não passar, porque a gente sabe que vai ser sofrido, vai ser cansativo para todo mundo, para o irmão mais novo. Então, assim, são muitas coisas, todo mundo sofre. E isso a gente está Uhum, falando de uma criança que fala, que se comunica. Imagina quando a gente tem uma criança que não fala, que não consegue se comunicar, que não consegue entender o que você está falando, que você, sim. Tá né, pede pedindo também. exatamente, que você pede para ele sentar na cadeira e ele não sabe o que que você está falando. Então, todo esse processo ele fica muito assim, 100.000 vezes mais difícil, mais complicado de se fazer tudo, de se pensar em tudo. Então, é muito difícil, é só quem passa realmente, seja pessoalmente ou seja com algum membro da família. Eu acho que por isso que eu também sempre tive esse pensamento de que é, a gente tem que democratizar o acesso à informação, porque a forma como a terapia ABA ela é colocada, que é o que você falou, né? Nossa, a gente fica até com medo. E eu acho assim que a gente fica até inseguro daquilo que a gente sabe. A gente entende que todos os processos que foram instaurados, os processos assim, de regulamentação da profissão, de ter uma credencial, que foram feitos nos Estados Unidos, foram feitos para garantir a qualidade do serviço prestado, pensando nos usuários desse serviço, os indivíduos e as suas famílias. E isso sim é muito bom, isso é muito positivo. Mas a gente tem que pensar que no Brasil a gente tem uma realidade assim, mas ela é totalmente diferente da dos Estados Unidos. Nossa, culturalmente é muito diferente. Nesses Muito. últimos dias, eu tenho acompanhado o caso do julgamento do Johnny Depp, do ator, Sim. com a ex-mulher dele, a Amber Heard.
nesse caso de violência doméstica, e é um júri. E assim, o sistema judiciário deles é totalmente diferente. Tipo, se a juíza falar, igual, tá tendo julgamento, e aí eles vão ficar essa semana sem ter sessões no julgamento. E aí a juíza deu a ordem no final. Ó, como vocês já sabem, vocês não devem acessar nenhuma notícia relacionada a esse caso, conversar com ninguém, seja por meio pessoal ou virtual, e não ler nada, não ler nenhum jornal, não ler nada, ficar alheio a esse caso. Aí você pensa, essas pessoas vão para casa delas, elas não podem fazer isso. Você pensa se fosse no Brasil isso? Não ia, tipo, entendeu? Não, exatamente, não ia dar certo. Então, assim, os Estados Unidos é um país com uma cultura muito diferente. É uma cultura que tem punições severas para muitas coisas. É, é um país que falso testemunho é crime que dá cadeia. Então, você mentir em juízo é crime, você pode ir para cadeia por causa disso. Tanto que tem algumas pessoas até falando se ela não pode ir para cadeia, porque tá muito provado que ela tá mentindo, que não houveram essa violência doméstica. Então, assim, nossa, eu tô ali fazendo almoço e na hora que eu começo a fazer almoço, que é às 11 horas da manhã, é bem na hora que começa o julgamento, porque começa às 10 de lá, que é 11 daqui. E aí eu fico assim, gente, é muito diferente. A forma como a juíza fala com as pessoas é uma forma de muito respeito de quem está prestando um serviço para a comunidade, que é muito diferente do ego dos juízes no Brasil. Ela falou assim, teve uma hora que ela falou assim, olha, para a gente conseguir cumprir as 5 semanas de julgamento que nós combinamos, para a gente conseguir entregar isso para vocês, ela até falou assim, delivery, isso para vocês que nós combinamos, nós vamos ter que começar quando a gente voltar no dia 16, as sessões às 9 da manhã. E terminar às 5 e alguns dias terminar às 5h30. E sexta que vem é pré-feriado. Parece que sábado é feriado lá, que é o dia do memorial, é o Memorial Day. E que eu acho acho que essa data tem a ver com o exército americano, alguma coisa assim, eu não sei direito. E aí ela foi e perguntou assim para as partes: tem algum problema a gente ter sessão no pré-feriado? Ela perguntando para as partes. Então, assim, vê se isso existe aqui no Brasil. O juiz manda, ele desmanda, e você faz, porque eu quero assim, se eu atraso, se eu desmarco um julgamento, eu não tenho que dar satisfação do porquê. É isso e pronto, e acabou. Vai falar do feriado aqui para você trabalhar. Exatamente, né? Um funcionário público ali, uma juíza, julgando um caso tão importante como esse, de comoção internacional, o mundo inteiro, tudo sendo filmado e transmitido. Então, assim, olha a diferença de mente de um servidor público de muito poder. A submissão que ela colocou, até porque não é ela quem vai decidir, é o júri. Acho que isso já gera uma mudança de poder, porque não é ela que vai dar a decisão, é o júri, são aquelas pessoas. Então, olha a diferença. Então, quando a gente começa a analisar tudo isso, eu fico analisando, eu fico olhando a forma como as pessoas falam, tudo isso, eu olho e falo assim, gente, mas o Brasil as nossas leis, a forma do judiciário lidar é totalmente diferente. Então, não tem como a gente querer importar algo de lá e ser exatamente como é lá, até porque as pessoas aqui também não vão ter acesso. Nós somos um país de terceiro mundo, nós temos que assumir o que nós somos. Somos um país de terceiro mundo. Então, a gente não tem condições de ter uma realidade de supervisão, de uma credencial que exigem 50 mil horas de supervisão, que exige isso, que exige aquilo, que exige aquilo outro. Aí as pessoas vão falar assim: ah, mas então você concorda que pode ter um serviço que seja não prestado de maneira adequada?
Não, eu acho que as pessoas têm que tratar os pacientes, os alunos, como eles gostariam Uhum. de ser tratados. Eu acho que esse é o princípio ético mais básico que leva uma mudança no Qualquer comportamento das profissão. pessoas. De qualquer profissão, Então, isso. exatamente. Exatamente. Então, assim, o meu filho já foi tratado por uma profissional que ela tinha 10 anos na área, psicóloga, terminando o mestrado dela, e ela fez uma série de coisas erradas. Por falta de Sim. conhecimento. O mestrado dela não ajudou nisso, os 10 anos de prática não colaboraram, porque ela não teve acesso às coisas certas. Por exemplo, ela não entendia nada de teoria de comportamento verbal. E era uma psicóloga que se dizia analista do comportamento, sem ter feito uma pós-graduação na época, mas ela fez um mestrado numa Mas às vezes faculdade uma grande tradicional. área, né? Como é que é? Eles costumam fazer um mestrado que não tem, não é da área, não dá base nenhuma. Eu acho isso totalmente sem noção, porque não está ali focado no que vai trabalhar. É só para ter um título de mestrado. Exatamente, é isso, mas geralmente é isso. Então, assim, Master's Degree lá nos Estados Unidos é como se fosse a pós-graduação deles. E aqui o nosso país, não. O nosso país a gente tem pós-graduação, a gente tem mestrado e a gente tem doutorado. Então, todo o nosso sistema educacional, ele é diferente. Então, eu não posso chegar e trazer as coisas para cá da forma como são lá. E também as pessoas querem trazer só dentro da parte que convém a elas. Só dentro da Sim, parte que vai me gerar algum benefício de alguma maneira. Então, sim. esse é um problema gigantesco. Esses dias para trás, alguém fez um post, foi até no LinkedIn. Eu vou até postar que eu printei e lá no LinkedIn gera a tradução automática. Então a pessoa postou em inglês e aí eu vou até postar para discutir sobre isso. E aí eles estavam reclamando dos RBTs. Os RBTs são os técnicos comportamentais registrados lá, que estavam se intitulando como terapeutas ABA, sendo que eles não eram, eles eram técnicos comportamentais e não podiam se intitular como terapeutas, e aí estava tendo uma discussão. E aí uma das pessoas falou assim: olha, eu tenho, sei lá, 5 anos na área, eu faço um monte de coisa que não seria da minha competência, não seria da minha alçada, no caso, fazer, mas eu faço porque eu tenho conhecimento. E a agência que eu trabalho simplesmente não dá o suporte necessário, não presta uma supervisão adequada. Então, assim, várias pessoas falam: ah, mas a gente precisa ter supervisão, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Só que na prática, a gente não vê isso acontecendo. Nem nos Estados Unidos. Nem nos Estados Unidos, a gente não vê isso acontecer. Então, existem muitas, Em muitas outras brigas áreas por lá. também. Em outras Oi? áreas que é muito cobrado isso, né? Na aba, mas a gente não vê isso sendo cobrado na medicina. A gente não vê isso sendo cobrado Exatamente. nas outras áreas, não. E medicina está mexendo com vidas. Então, assim, as pessoas costumam, né, ser muito críticas em situações X e Y e não validar as outras relações com as outras profissões. Então, acaba que fica uma marcação com um certo público específico, né? Eu também lidei com pessoas que eram padronizadas, né, em excelência para muitos, né? Mas que não deu certo comigo, por exemplo. E eu tive mais afinidade e deu mais certo e foi feito com eficácia com outro profissional que muitos julgam não ser bom o suficiente, mas é só especialista. Mas tinha um conhecimento prático muito maior do que essa outra pessoa que trata. Então, as pessoas costumam falar, né? E não validar, porque é muito diferente. Tanto que a gente tem que validar o aluno, né? Em si e a família. Tanto que muitos pais, quando chegam aqui, primeiro eu falo assim, ué, tem que olhar a convivência de vocês, como que é a sua casa. Mas a gente faz toda uma investigação, uma anamnese, que às vezes a criança tem um problema comportamental ali, não é a criança, ela está só dando uma resposta de acordo com o que ela está vivenciando dentro da família dela, dentro da casa dela. Isso não só na aba, quando você pega na escola, às vezes o menino está agressivo, quando você vai ver, faz uma investigação, uma reunião com a mãe explicou, foi porque uma semana atrás, virou para mim, você é aquele irmãzinho desde 3 anos, está batendo nele o tempo todo. Por mais que eu estou chamando a atenção dela, tem hora, tem momento que eu não dou conta, ela bate nele e vai reproduz aquele comportamento na minha sala.
Então, tudo ali vai ter uma consequência, uma ação gera outra consequência, então as pessoas esquecem disso. Cada ambiente tem uma cultura, cada família tem, né, o seu convívio ali, sua rotina, e sabem disso, né? Sabe? Porque a própria análise do comportamento fala isso. A gente tem que validar não só aquilo que o aluno sabe, mas onde que ele vive, que ele convive, qual que é a rotina. A gente faz toda a investigação, né? Mas na hora de validar tudo isso, fecha os olhos para isso, né? E que é ali que a pessoa vai lá e tem essa, né? Essa vivência, e às vezes a profissional não tem condição nenhuma, Michelle, de estar dando você essa assistência que eles falam ali. Não tem tempo, não tem profissional suficiente, não tem Uhum. profissional suficiente. Intervenção do jeito que eles falam, Exatamente. É, e quer e cobrar constantemente as pessoas querem pegar também mais pacientes do que elas dão conta de atender. E isso isso. as levam a fazer um trabalho que não é de qualidade. Muito bom. Esse é outro Uhum. grande problema, é o que eu falo. Trabalhe para você conseguir ter um valor de hora diferenciado, porque você presta um serviço diferenciado. Ao invés de você, eu sempre brinco, né? Falo assim, ao invés de você ser o médico do convênio. O médico do Sim. convênio, ele tem que atender muitas pessoas num único dia. Então, às vezes, tem Sim. médico que atende 20 pacientes, sei lá, 30 pacientes num único dia. Ao Uhum. invés do médico que atende 10, que já é muito dependendo do tempo da consulta, e vai Sim. desenvolver um trabalho de mais qualidade. Sim. Então, esse que é o problema. Eu acho que é melhor você atender menos crianças para você poder conseguir entender sobre elas com profundidade. Claro que quando a gente está num serviço, por exemplo, voluntário ou dentro de uma esfera de serviço público, que a gente tem que dar conta de um quantitativo, porque a população precisa ter uma assistência nesse serviço, é diferente. Sim. Aí, né, infelizmente, as coisas não são como elas deveriam ser. Às vezes, tem uma prestação de serviço de 30 minutos de terapia por semana, né? Esse tipo de Sim. coisa. Super Mas dá inviável. para. Mas quando a gente está num serviço particular, a gente consegue mais dar uma atenção maior. E outro ponto que Sim. você trouxe que eu achei muito interessante foram as mães que estão aplicando programas, que estão aplicando a aba com seus Sim. filhos, e mesmo que elas não tenham uma formação. E um bom programa e uma boa orientação, ele justamente deixa as pessoas, mesmo que elas não tenham nenhuma formação, aptas a isso. Só a gente lembrar que os Sim. técnicos comportamentais registrados que eu estava falando, esses RBTs, eles são pessoas que têm acima de 18 anos, que passaram por um treinamento de 40 horas, são de só 40 horas, é, e que tem essa certificação. Eles não precisam ter nenhum curso superior, nem o curso nada. E como nos Estados Unidos o ensino é muito caro, realmente não é todo mundo que tem dinheiro para ir para a faculdade. Aqui no Sim. Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente tem maior acesso à educação de nível superior. Então, isso gera uma mudança diferente ao Com certeza. o nosso ensino e como que as coisas funcionam. Então, quando a gente vai conectando as peças, a gente vai vendo e aí a gente vai vendo que lá também não é um mar de rosas, não é tudo perfeito, e que a gente não pode trazer uma realidade de lá para cá sem as devidas adaptações. Acho que a gente tem que ver o que outros locais estão fazendo e ver o que que dá certo, o que que não dá, e ver o que que é possível dentro da nossa realidade e também educacional, como que é o nosso sistema. Então, Sim. uma pessoa que aplica programas, ela só teve um curso de 40 horas. Alguém até perguntou, 40 horas? Sim, ela só teve um curso Uhum. de 40 horas, que é muito menos do que os meus alunos têm em qualquer um dos nossos Sim. treinamentos aqui dentro do IAC. Então, Uhum. para a gente ver que o quanto aí as pessoas querem trazer esse modelo, sendo que muitas vezes elas estão lidando com pessoas que já têm uma graduação, que já têm uma pós-graduação, que já trabalham na área há muito tempo, e aí elas querem que essas pessoas sejam os técnicos comportamentais da mesma maneira que ocorre nos Estados Unidos. Só que lá a gente está falando de uma pessoa, Sim. muitas vezes, que acabou de sair do ensino médio,
que passou por um treinamento de 40 horas, que não tem curso superior, que não tem pós-graduação. Então, assim, é outra realidade. Então, você quer colocar um negócio, você quer colocar Sete Lagoas dentro de Belo Horizonte. Não, Belo Horizonte dentro de Sete Lagoas. Não dá. Verdade. Então, eu fico tão impressionada que eles querem calar muitas vezes a voz da própria família. Porque quem vai conhecer esse aluno tão bem? A mãe, que fica ali ó, quase 24 horas por dia com Sim, aquela criança. Então, a primeira coisa que eu falo com a mãe, ninguém conhece o filho melhor que você. Então, vamos montar ali um programa que você vai estar trabalhando com ele, a questão também oral, a fala, né? O fonoaudiólogo tem especialização? Tem sim. Eu posso ser formado? Ele tem formação? Tem sim. Mas ficar na terapia 20 minutos de fono não vai ser suficiente para essa criança ter intensidade. Aí vira para mim e fala assim: nossa, mas o Olívio também tem que invadir minha área, porque o Olívio tá, né, não é formado em sim, fonoaudiologia, de jeito sim, nenhum. sim. Então, fica aquela briga, né? Que a gente quer fazer um serviço bem feito, né? Ali, né? Transdisciplinar, mas não pode, não pode, porque fulano não é fono, fulano é psicólogo, mas aquele momento daquela terapia, aquele aluno que eu estou atendendo ali, ele necessita de um apoio psicológico. Ele necessita ali de resolver aquela situação, problema que ocorreu às vezes ali, ó, meia hora lá na escola, no finalzinho da aula, ele veio aqui para a sessão. Aí, para esse tipo de profissional, eu não posso trabalhar isso, que só fulano X e Y que pode trabalhar. Mas eu resolvendo isso, vai dar abertura para mim dar intensidade no que eu preciso interagir com o aluno e que eu preciso intensificar com ele ali, para repercutir quando a mãe chegar em casa também, ela observar o que eu estou fazendo e ela aplicar aquilo, dar continuidade, tudo aquilo. É querer padronizar coisas que só fulano que é fome tem que fazer, mas a fala, a interação social depende, a comunicação a gente ocorre o tempo todo, né? O tempo todo da nossa vida, o tempo todo a gente vai ter que lidar com isso. Aí quer o quê? Deixar o menino sem autonomia, a família sem autonomia, porque quer segurar paciente, né? Igual eu falo, eu Sim. libero muitas pessoas aqui. Então, assim, tem hora que eles assustam, nossa, já tá liberando, né? Não, você vai liberar, você vai ficar uns meses no testar para ver como é que você vai fazer em casa, para depois você voltar para a gente interagir outras coisas. Então, nós vamos fazer agora outro plano para interagir mais na área pedagógica, é o que está precisando agora. Já ganhou habilidades básicas para ter essa autonomia. Né? Agora a gente. Aí as pessoas esquecem, né? Que é pôr autonomia primeiro e a fala fica Sim, atrasada. Então a gente sim, tem que ter essa aham, noção, né? sim, Intensificar a fala primeiro para depois gerar autonomia, que uma coisa trava a outra e atrapalha. Então, por isso que é tão bom o curso para a gente ver isso. O que realmente a gente tem que fazer naquele momento X e Y. O que a gente tem que intensificar naquele momento correto. Isso tudo é que vai dar efeito na intensidade da terapia. Tem dia que a mãe tá nervosa, tem dia que a mãe tá bem, eu falo, deixa o plano de lado, vai viver essa vida, vai dar um colinho pro seu filho, e outro dia você aplica isso. A gente esquece, gente, a ciência está aí, mas nós somos humanos. Nós temos que entender que a mãe trabalha, a mãe convive, tem que lavar roupa, tem que cuidar da casa, do ambiente, tem que levar o menino para a escola. Então, as pessoas querem um programa impossível de se cumprir, que a família não vai conseguir cumprir. Então, assim, e só o exatamente. profissional X isso vai cumprir. Se fosse Sim, isso, não era não nem estar aqui hoje em dia, ir para a escola sozinho, isso é impossível para ele, porque eu sim, o tempo todo, assim, propus isso. Porque o quê? Tem estabilidade, e tem, porque nós vamos ficar aqui para sempre. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que dar essa autonomia para a pessoa, para ter o local de fala, para saber interagir, para saber o que está sentindo falar, o que está sentindo, para ela não sofrer, mas eles querem o quê? Ficar ali com aqueles ciclos, né, de paciente ali, sem evolução. E o próprio paciente vai dar a resposta, né? Se a terapia está sendo efetiva ou não. Quem, né, muitos pais perguntam, mas qual que é o bom, qual que é o certo, né? Quem que está aplicando ali a aba, realmente dando efeito? A própria criança, o desenvolvimento dela vai ser a resposta, né? Então, sim. assim, Quando querem você que a tem uma pessoa fica falando. mudança de comportamento, sempre pensando no ambiente o menos intrusivo possível, e a gente vendo a ocorrência desses comportamentos, a ocorrência e com frequência e com qualidade. Então, é quando a gente vê que de fato está tendo resultado. E Sim. deixa eu te perguntar uma última coisa. Por que que você decidiu pelo Manual da Comunicação fazer esse treinamento e fazer esse treinamento conosco? Haja vista que eu sei que existem opções mais em conta, uma variabilidade de opções que faz parte, todo mercado é assim. Mas Uhum. por que que você decidiu pelo manual e por fazer aqui com a gente? Eu vi que realmente está pondo a prática como essencial, né? Como a base ali.
porque a gente vê muita teoria, muita enrolaçãozinha, né? A gente vê ali um padrão ali de fora dessa questão realmente da prática mesmo, fora do concreto. A gente vê muita teoria no sentido assim, umas teorias que ficam assim, às vezes eu tenho essa envoltura para entender aquilo, mas outras pessoas também não têm. Então, eu sempre costumo falar isso, né, que próprio Einstein falava, né? Você vai saber se a pessoa explica alguma coisa bem quando ela vai explicar aquilo de uma maneira boa, mas de forma simples, para que todo mundo entenda. Então, a Uhum. gente vê um aba nos outros locais muito complexo, impossível de alguém alcançar, precisa sempre de alguém para estar ali guiando, e de forma que foge totalmente da prática e do concreto. Né? Eu vi isso, eu notei, sim, pelo o seu jeito de falar, né? Direitinho eu li, pesquisei lá, entrei no curso, esse aí eu não quero, esse que eu estava precisando, para me identificar melhor, para me ver realmente, me apresentar da melhor maneira possível e de forma mais concreta, mais prática possível, para não perder, porque o tempo é muito corrido, né? Tentar gente. Principalmente que eu dedico 2 dias para me atender esse pessoal do público ali, mais assim, voluntário. Sim, Então, assim, foi muito bom para mim, justamente também por isso, né? Para falar com as mães também, indicar também, que as pessoas têm medo. Não sei por que isso. O profissional, se você é um bom profissional, se você busca sempre se atualizar, por que você tem medo de capacitar os pais? Por que você tem medo de indicar outro profissional? Se você é bom, se você é bom, não tem que ter medo. Você faz o correto, está todos. As pessoas esquecem isso, né? De ter espaço para todos. Tem tanto aluno aí que falta. Eu mesmo, muitas vezes, eu tenho o quê? Tenho que fechar, eu fecho aqui, tem vezes que eu fecho, não tem mais vaga. Não, não dou conta. Para ter um serviço de qualidade, eu tenho que mandar muitas sim, pessoas para outros profissionais indicar, porque não dou conta, né? Da quantidade de alunos que tem aí no mercado. E a gente sabe que cada vez mais só vai aumentar. Né? Então, não tem necessidade, né, de ter esse medo que muitos têm aí e colocar regras que não cabem aqui no nosso país, né, na cidade, X e Y, e dificultar mais ainda esse processo aí de estar fazendo a aba acessível, né, para todos. sim, exatamente. Já passei por tanta coisa que eu entendo exatamente assim os pontos que você tá falando, porque eu vivi eles na pele, assim, né? E às vezes algumas pessoas elas não entendem assim por que que a gente tem certas posturas, mas a gente tem porque a gente muitas vezes já apanhou demais. Né? Já passou por muitas dificuldades, já passou por muitas coisas, e isso fica muito marcado na nossa história. Então a gente às vezes prefere se manter mais afastado, né? Às vezes alguém me manda um conteúdo, ai, mas fulano tá falando que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Eu sempre falo, gente, eu nem olho o conteúdo de ninguém. Quando eu tô no Instagram, Sim. quando eu não tô produzindo conteúdo eu mesma, eu tô olhando memes, coisas que me distraiam, que me façam rir, que, tipo, ou fofoca pra eu dar uma desligada ali, porque todo mundo precisa dar uma desligada. E aí, geralmente, Sim. eu vou nas fofocas, assim. No momento, agora, eu estou com o julgamento do Johnny Depp. E aí, eu vou, assim, mudando para eu sair da realidade. Ou eu tô vendo coisa de marketing que eu preciso aprender, de gerenciamento de Uhum. pessoas, de administração de empresas, que eu ia ser uma empresa. Então, assim. É tanta coisa que eu não tenho tempo para ver o que as outras pessoas estão postando e falando. Então, assim, não é uma questão de que você se acha melhor que os outros. Não. Eu tô aqui produzindo meu conteúdo e se ele fizer sentido para as pessoas, eu tô aqui para abraçar todo mundo e tá com as pessoas, estamos junto. Sim, o seu Mas público é um, da outra pessoa é outro, ninguém tem, exatamente, né? que é isso que você falou, o sol nasce para todo mundo. Cada um vai se identificar. Tem gente que vai se identificar com o meu jeito, tem gente que vai se identificar com o jeito da outra pessoa, e tá tudo certo. Eu nasci dentro de uma empresa, então uma fala que meu pai e minha mãe sempre teve foi isso, que o sol nasce para todo mundo e você tá aqui, a gente tá aqui fazendo a nossa parte, e cada um vai fazer a parte dele. Então, e na minha convicção, na minha fé. Deus tá lá em cima vendo o que todo mundo tá fazendo e Deus que sabe o que que é o nosso merecimento, o que que é o merecimento de cada um nessa vida, o que que a gente tem que passar.
as nossas dificuldades, os nossos ganhos. E para mim é isso. E aí, porque senão a gente nem faz nada. Senão, não, então eu não vou fazer nada, então, porque outra pessoa tá falando e ela fala diferente de mim. E é uma pessoa que tem é muito famosa, é muito conhecida, tem isso, tem aquilo. E eu falo, não, vamos continuar fazendo seu trabalho certo. E e você vai impactar as pessoas certas. Eu também falo que eu acho que o conteúdo e as pessoas serem meus alunos, eu sempre peço também. Deus me encaminha aos alunos certos, me encaminha às pessoas certas, porque são pessoas que eu vou ter que responder elas, que a gente tem encontros ao vivo, são pessoas que eu quero ter Uhum. prazer em estar com elas. É, não que Isso. seja algo penoso, horrível, gente de coração ruim, gente que não é legal. Não, eu quero estar com pessoas legais, eu quero estar rodeada de pessoas legais, de pessoas do bem, de pessoas que pensam parecido comigo. É, então eu acho Uhum. que é tudo um conjunto assim de fatores de atrair essas pessoas. Então a forma que eu falo, a forma que eu me posiciono vai repelir algumas pessoas, que eu acho que são pessoas que não dariam certo mesmo, é melhor que elas não estejam Sim. aqui, e vai Isso. atrair Pode outras pessoas, não é? isso, com certeza, concordo plenamente, né? E a gente tem que entender também que a pessoa pode ser autista, mas antes de ser autista, ela é um ser humano, que às vezes Com a pessoa fica tão certeza. ligada àquele programa, que fica algo tão mecânico, que não valida o ser humano em si. Não vê que aquela pessoa, que aquela criança, ela necessita do espaço dela. Aquele momento ela não está legal. Então, não vou aplicar o plano aí para dar uma crise. Então, as pessoas Sim, esquecem disso. Ficar muito aquela aba robótica, depois fala assim, nossa, o povo, né? Aí muitas vezes a pessoa fica traumatizada até mesmo por questão disso, de não entender que aquela pessoa antes de ter uma deficiência, ela é uma pessoa, ela é um ser humano. Então a gente tem que entender isso, assim, isso aí é para nos ajudar, né? Mas nós também temos que entender o momento, qual o momento certo, né? Para aplicar, para entender realmente que somos todos pessoas, somos seres vivos, né? exatamente. Com as suas diferenças, mas que todo mundo, todos nós somos seres humanos e que são crianças, né? Que às vezes as pessoas esquecem, né? Olha, deixa eu te falar, É, é uma criança, tá? Ela é eu uma falo isso criança. direto. É, A mãe vira para mim e diz assim, Olivia, nossa, a fulana não vai atender mais, liberou ele, onde que eu ponho? Em que terapia que eu ponho? Terapia de casa, deixa ele brincar. Tem que ter o tempo dele de ser criança, ser feliz, de brincar, né? Às vezes leva ele para um fica, vai na terapia a esporte. semana toda, pergunta a ele se Sim. ele quer uma natação, um judô, deixa ele escolher o que ele quer fazer. Se ele não quiser fazer Uhum. nada, deixa ele não fazer nada, né? A gente precisa do tempo do nada, eu preciso do meu tempo do nada. Sim, eu também. Eu preciso do meu tempo para eu ver. Eu já tô assim, pensando como é que vai ser minha semana que vem sem o julgamento do Johnny Depp, porque semana que vem não vai ter mais. Só volta no dia 16. E depois que acabar, o que será? Eu vou entrar em Ela, abstinência. ela que foi agressora, vazou o vídeo, né? A gente fica curioso, né? Exatamente, meu Deus! E assim, na época, é muito engraçado que na época eu tava vivendo em outro mundo, um mundo paralelo, e eu não vi nada disso acontecer. Então, de uns tempos pra cá que eu tenho voltado, assim, para o mundo, assim, de ver algumas coisas, de ver coisas diferentes. Então, às vezes até eu mesmo fico rindo de mim mesma, que eu tava num hiperfoco tão grande de estudo, de estudar análise de comportamento, de Isso. disso, daquilo. As mães, né? Ficam assim, as mães de autistas ficam Ficam. assim, tem que policiar. Exatamente. Imagina eu que, além de ser mãe, ainda trabalho com isso. Aí que você fica. Nossa, Isso é, mesmo. Eu também fico assim, então eu tenho que é, parar. Vou lá ler bobagem ali para melhorar. exatamente, por isso que eu de vez em quando tô indo ver minhas bobagens, as coisas, porque senão. E aí muitas vezes eu volto até com outra cabeça, com uma ideia nova, então é bom. Às vezes umas coisas que não tinham entrado na cabeça de entendimento, depois que eu volto, vou ler de novo, aí entra. Então essas Nossa, né? pausas, não é? Elas são importantes, elas são muito importantes para o nosso aprendizado, mas eu me policio de que todo dia eu tenho que estudar um pouquinho, ler alguma coisa, para estar ali afiada ali para o que eu preciso e para poder sempre conseguir tornar um conteúdo complexo o mais simples possível. E a gente só faz isso realmente quando a gente tem uma repetição e a gente consegue ser fluente naquilo que a gente sabe. Eu acredito muito que a fluência ela vem da repetição. A gente lê
e aí você Perfeito. lê aquilo, cada vez que você lê, você tem diferentes percepções e diferentes níveis Uhum. de compreensão. Então, eu acho isso bem, bem legal, bem importante. O domínio, né? O domínio da Sim, pessoa justamente. para ter essa noção toda. Quando você responde aqui de forma simples, você vê que você realmente está aprendendo, que você aprendeu aquilo, né? Então, você Uhum. pode ensinar de várias formas se a pessoa não entender, Sim, né? Tem porque tem pessoas gente que não, realmente. não entende de um jeito, e aí eu preciso me rebolar para eu explicar de uma outra maneira. Então, eu acho que isso para mim é muito satisfatório e muito importante. Assim, tem uma coisa que as pessoas mais falam é da minha didática e clareza. E eu acho que isso é algo Sim, assim que muito eu bom. nossa, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo, porque eu já fui criticada de, mas você quer falar numa linguagem simples demais, onde já se viu. Me lembro como se fosse hoje. Deve Sim. até ter isso nas minhas mensagens ali do Messenger. Uma pessoa que veio falar comigo e falou assim: onde já se viu você falar, chamar os operantes verbais de partes da linguagem, de como se o Skinner foi lá e dividiu a linguagem em pequenos pedaços, pedaços, que às vezes eu falo. Você mas é uma forma da pessoa entender. E depois ela vai Sim. para o próximo nível de saber que ela está fazendo análises funcionais de cada comportamento e tudo. Mas é uma forma E de os você pais, entender. e os pais vão querer saber de operantes verbais, eu falo Não isso. vai. O Pai que não que eu quer saber disso, mando? não, gente. Eu falo isso, Exatamente. pai não quer saber. Professor também não quer saber, são muitos professores. Nem, eu falo isso, nem todo mundo vai ter essa vontade de ser de conhecimento. Igual Sim. a mim, eu falo com as mães dos pais. Então, às vezes, um professor de apoio vem em contato com a gente para saber o que a gente está aplicando na clínica, para ver se vai poder reproduzir, que as mães indicam. Não, Uhum. pergunta a ela, ela vai te orientar. Eu vou falar essa linguagem para professor de apoio? Ela não Não. vai nem voltar a fazer uma consultoria comigo, nem nada. Ela não vai, nem, vai virar a esquina para nunca mais voltar. Então, assim, a gente tem que entender que essas pessoas vão querer, vão ter essa sede, outras não. E tá tudo bem, gente. Vamos explicar de outra forma. O que importa é o quê? O aluno ali, ele desenvolver. Para Ela mim, o que importa usar, é isso. O aluno, sim, ela usar aquele conhecimento com o aluno e ele ter resultado. Pronto. Se ela quiser chamar do que ela quiser chamar, tá tudo certo. para mim também, tá tudo certo. Fazendo, aplicando aquilo de forma ali que vai dar efeito na criança, para mim, o que importa é o resultado, né? Exatamente. E o povo da análise do comportamento tem muito esse rigor técnico, sabe? Com conceitos e vocabulários. E isso é uma coisa que Tem. isso é uma coisa que quando eu vejo palestras de pessoas mais antigas, era uma prática que eles tinham desde quando eles davam aulas para os alunos na faculdade, de cobrar do aluno, de alunos assim, adultos, eu tô falando. Tô ensinando ali, por Uhum. exemplo, a matéria de comportamento verbal naquele semestre na faculdade. E aí eu vou cobrar que o aluno saiba na ponta da língua aquele vocabulário, ele seja fluente naquilo, naquele vocabulário, saiba as respostas estejam completas. Se eles tem um cara, o cara da teoria de comportamento verbal, o Jack Michael, ele chegava a expor as notas dos alunos publicamente de para que aquilo fosse tivesse um controle aversivo mesmo de que, ai meu Deus, se eu for mal nessa prova, eu vou ser exposto publicamente perante os meus colegas, vai gerar um constrangimento e isso vai me levar na semana seguinte a querer estudar mais e sair melhor. Então, assim, olha, né, por isso que o povo não tem tanto preconceito com a análise de comportamento, porque realmente o povo era terrível. Então, tinha os comportamentos, buscavam fazer uns controles aversivos ali, criar um ambiente aversivo de exposição, que é negativo para as pessoas. É muito Então, é complicado, é igual o direito, né? A Renata tá bom. falando, que gosta de nomes difíceis, exatamente, igual o direito. Mesma Mas é coisa. porque o direito tem essa pompa, né? E a análise do Tem. comportamento até tenta, mas a gente tem que ver que o direito é uma das profissões mais antigas. Então, Sim. assim, não justifica também a pompa toda, a chatice Uhum. toda. Eu cursei, né, 5 anos de direito, então eu posso dizer aí, sou casada com advogado, então posso dizer com conhecimento aí de Né? causa. Mas ele também odeia essa pompa toda. Uhum. Mas enfim, essas práticas, elas não são legais, não são práticas de ensino
de um ensino afetivo, de um ensino que se coloca no lugar do outro, que tem essa preocupação do que é possível para o outro. Então, assim, as pessoas de antigamente tinham muito essa postura. Então, a fama da área, ela se justifica, ela é fruto de realmente uma história de situações que as pessoas foram expostas, onde eram situações muitas vezes aversivas. Mas hoje a gente já tem 2022, então a gente está Sim. aí para evoluir, para avançar e para mudar essas práticas, mas muitas pessoas ainda tentam repassar para outras essas mesmas práticas que vão passando para outras e aí vira o que vira, né? E aí a gente tem as ovelhas negras, como eu, que recusam serem colocadas dentro dessa caixinha e nesse lugar. E aí a gente vai somando com conhecimentos de outras áreas e a gente vai Uhum. fazendo um conteúdo autêntico aí e cursos autênticos e diferenciados. E isso acaba virando o nosso posicionamento dentro do mercado. Então é mais ou menos assim. A Eu engenharia. acho estranho, eu acho estranho, porque são as mesmas pessoas que criticam o ensino tradicional. Eu acho assim tão Sim, estranho. sim. É deselegante, com certeza é deselegante, mas, né, é o mundo, né? Esse mundo doido aí. Olivia, muito, muito obrigada. Foi uma grata surpresa te conhecer. Eu realmente gosto de chegar aqui nas lives sem saber nada da pessoa, sem combinar nada. E sendo uma conversa que flui naturalmente, e as coisas vão fluindo e a gente vai conversando, emenda um assunto no outro, sem ali muito planejamento, porque eu acho que torna uma coisa natural, um bate-papo, como se a gente estivesse aqui no mesmo ambiente, conversando e trocando ideia. E essas coisas elas podem servir para outras pessoas, essas outras pessoas podem passar pelas mesmas coisas e elas se sentirem, se identificarem com isso e falar, nossa, poxa, eu não estou sozinho nisso. Tem outras pessoas que passam, que têm essas mesmas ideias, e assim a gente vai formando uma comunidade de pessoas que pensam parecido e que têm os mesmos propósitos e que tá na luta junto com a gente para dar acesso a esse conhecimento para mais pessoas. Então, assim, sua história é incrível, é fantástica. Eu não sabia de nada disso. Foi uma surpresa para mim, realmente. Uma grata surpresa que, assim, com certeza uma história que quando eu estiver nos meus dias ruins, de nossa, hoje eu tô cansada, hoje eu tô desanimada, hoje alguém foi lá e detonou meu trabalho, me colocou no chão. Mas aí a gente relembra dessas histórias, relembra dessas conversas e a gente fala, não, olha, tem gente que pensa como eu, tem gente Sim. que precisa de mim, que vai usar esse conteúdo e vai replicar ele para as outras pessoas. Então, isso é fantástico, assim, não... todo mundo precisa de dinheiro para viver, mas essas coisas, elas vão muito além do dinheiro. São coisas que realmente, assim, o dinheiro, ele não paga. Esses sentimentos e essas relações. Então, assim, eu fico muito, muito feliz e, nossa, não tenho palavras para te agradecer por você ter topado vir aqui, fazer uma live comigo, contar a sua história, mostrar seus pensamentos e falar dessa maneira tão autêntica e tão verdadeira. Então, assim, saber que eu conquistei alguém como você, que é tão autêntico, tão verdadeiro, tão questionadora, para mim é assim, é um selo de qualidade maior do que qualquer certificação internacional e qualquer diploma e qualquer coisa. Ah, muito obrigada. Eu fico sem graça de ouvir isso tudo, porque Não, geralmente, né, eu imagina. fico tudo oposto. Não, eu fico Muito de bom. coração, Fico muito parabéns, grata. conte comigo. Espero ainda um dia te ver dentro da pós-graduação em análise do comportamento aqui com a gente. O que a gente Sim, puder fazer por você para tornar isso uma possibilidade, a gente saiba que a gente vai fazer. E eu espero ainda te ter aqui com a gente dentro da pós, em outras é uma meta. formações. E a É gente uma meta. tá junto aí nesse processo. Conte comigo, conte com o IEAC nas suas dificuldades, nas suas lutas. A gente vai estar aqui do seu lado para te amparar de coração. Ah, muito obrigada. Vai ser uma meta minha. Eu falei que assim que eu finalizar, né? Eu também pegando muitos cursos, que eu finalizar tudo, eu vou querer sim fazer sim, que eu acho que vai ser totalmente diferente do curso que eu fiz. Pelo que eu vi, Com, com
certeza. Nesse curso, Não é né? porque meu, não, mas depois você Não, pode me cobrar. Depois eu falo aqui publicamente, depois você pode me cobrar, porque eu tenho esse relato dos alunos, das pessoas, e é isso que realmente me move o meu trabalho, mesmo nos dias difíceis, e já tiveram dias muito, muito difíceis, de muitos problemas de saúde, de ansiedade, de depressão, de eu querer desistir de tudo. É, E realmente, assim, esses feedbacks e essas coisas que eles me mantêm de pé. A minha mãe poder ler os comentários e ver como que as pessoas falam da filha dela, como que as pessoas sim. relatam as mensagens de carinho, isso pra mim é impagável. É saber que os meus filhos vão crescer um dia e eles vão ver o que que a mãe deles fazia, e ter orgulho de mim, isso realmente, assim, é muito significativo pra mim. É muito, muito, muito importante. Então, eu fico muito feliz. Conte comigo de verdade. O que você precisar, manda mensagem pra mim, manda aqui direct, eu que respondo os meus directs. E a gente tá aqui pra te ajudar no que a gente puder, viu? Tá bom. Vai ser um Obrigada. prazer. Continue fazendo tudo o que você está fazendo, porque você está no caminho certíssimo, mais que certo, e continue sendo questionador e continue fazendo todas essas coisas, porque é só assim que a gente pode gerar mudanças. Com certeza, né? Eu falo que Obrigada. uma mãe cada vez os desenvolvimentos das crianças, né? É assim que nos motiva a continuar, né? Na luta. Eu que Exata, agradeço. exatamente. Obrigada. Bom finzinho de noite aí para você. Bom finzinho de noite aí para todo mundo nesse sabadão. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem live também às 9 horas, se eu não me engano, se eu não estou muito errada. E obrigada. Bom fim de semana aí para você. Bom descanso ou trabalho. Descanso e trabalho, né? Que eu acho que a gente gosta das duas coisas. E a gente vai balanceando aí tudo. Obrigada. Beijo grande pra você, viu? Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. tchau.